Olha, tem uma decisão na vida da gente que é gigante, né? Comprar ou alugar um imóvel. É um dilema que mexe não só com o nosso bolso, mas também com os nossos sonhos. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo nos números, mas sem esquecer da emoção, para tentar entender qual caminho faz mais sentido. Vamos direto ao ponto com uma pergunta que pode até parecer polêmica. Comprar um imóvel é sempre o melhor negócio? Sabe aquela ideia que a gente ouve desde criança de que ter a casa própria é o melhor investimento que existe? Pois é, será que é isso mesmo? A verdade é que a resposta, como a gente vai descobrir, é bem mais complexa do que parece. E para começar a entender essa complexidade, a gente precisa falar do sonho. O famoso sonho da casa própria. Isso tem um peso cultural, um peso emocional enorme aqui no Brasil, né? Representa segurança, estabilidade, aquele sentimento de conseguir, de construir um lar. Pois é, e é justamente aí que o bicho pega. Essa é uma das decisões financeiras mais importantes da vida e ela é movida tanto pela emoção quanto pela razão. Não é só número. Tem todo esse sentimento de segurança, a vontade de ter um cantinho para chamar de seu. Mas o planejamento financeiro precisa estar ali, lado a fado. É aquela velha briga. O coração quer, mas a calculadora tem que deixar, né? Ok, então, já que falamos do coração, vamos agora falar com a calculadora. Chegou a hora de sair um pouco do campo da emoção e entrar na parte mais analítica. Para tomar uma decisão bem informada, a gente precisa entender os pilares que sustentam essa escolha do ponto de vista financeiro. E olha só, a lista é grande. Muita gente acha que é só comparar a parcela do financiamento com o valor do aluguel, mas a história é bem mais longa. A gente tem que pensar em valorização, inflação, taxas de financiamento, o aluguel em si e vários custos que às vezes ficam escondidos, como o ITBI, escritura e, claro, tem a manutenção, o IPTU e um tal de custo de oportunidade que é super importante. Vamos começar por esse tal de custo de oportunidade. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. Pensa só, aquele dinheiro que se usa para dar de entrada num imóvel, ele poderia estar investido rendendo juros em outro lugar, certo? Pois é, esse rendimento que se deixa de ganhar é o custo de oportunidade. É um custo real que precisa sim entrar na conta. Agora vamos falar dos famosos custos ocultos, aqueles que ninguém te conta na hora da empolgação. ITBI, escritura, registro do imóvel, olha, somando tudo isso, a gente está falando de algo entre 4 a 5% do valor do imóvel. Imagina um imóvel de R$ 600 mil. Isso dá uns R$ 30 mil. É uma pancada de dinheiro que sai do bolso logo de cara e, detalhe, não volta. Outro ponto-chave é o tal do yield de locação. Basicamente, ele é um termômetro que mede o quão caro ou barato está o aluguel em relação ao preço de venda daquele mesmo imóvel. Funciona assim, ele mostra a relação, em porcentagem, entre o que se paga de aluguel no ano e o valor total do imóvel. Se esse número, esse yield, for baixo, pode ser um sinal de que, financeiramente, o aluguel está compensando mais do que a compra. Beleza, agora que a gente já entendeu esses conceitos, vamos para o que interessa, a prática. Como é que essa história toda se desenrola no longo prazo? Para descobrir, a gente vai analisar uma simulação de 30 anos. Vamos colocar as estratégias lado a lado para ver no que dá. E nessa simulação, a gente tem basicamente dois grandes caminhos, duas filosofias. De um lado, a galera que financia, assume um compromisso de longo prazo para ter um bem físico, um patrimônio em tijolo. Do outro, a turma que aluga e investe. Usa a diferença entre o que seria a parcela e o aluguel para construir um patrimônio financeiro, ou seja, em investimentos. E para deixar tudo ainda mais claro, vamos dividir essa simulação em 3 cenários, pensando num imóvel de R$ 600 mil. O cenário A é aquele clássico, sabe? A pessoa que financia e foca só em quitar a dívida. O cenário B já é um pouco diferente. A pessoa financia, mas ainda consegue guardar um dinheirinho e investir. E por fim, o cenário C, a pessoa que mora de aluguel e com muita disciplina investe toda a grana que sobraria se estivesse pagando um financiamento. E agora, o resultado. E olha, ele pode surpreender. Na ponta do lápis, na maioria das simulações, o cenário C, aquele de alugar e investir, acaba construindo um patrimônio final maior depois de 30 anos. Eu sei, isso vai contra o que muita gente pensa. Mas por que isso acontece? Simples, a magia dos juros compostos nos investimentos. Com disciplina, o dinheiro investido cresce numa velocidade que, muitas vezes, supera a valorização do imóvel, principalmente quando a gente lembra do custo altíssimo do financiamento. Mas calma, a história não acaba aqui. Existe uma alternativa, uma espécie de carta na manga que pode virar completamente o jogo para quem faz questão de comprar. E essa alternativa são os leilões de imóveis. Pensa bem,
E se é possível comprar um imóvel com descontos que podem chegar a 50% do valor de mercado, o custo total da compra despenca. Isso pode dar uma acelerada gigantesca na construção de patrimônio e, aí sim, a compra pode se tornar matematicamente uma opção imbatível. Ok, depois de tanto número, tanta conta, a gente volta para o ponto de partida. A decisão final não está só na planilha. Ela está também no que eu chamo de teste do travesseiro, aquilo que te deixa dormir em paz, que se alinha com seu projeto de vida. No fim das contas, a gente tem esses dois mundos. De um lado, a paz do imóvel próprio, a segurança de saber que ninguém vai pedir o imóvel de volta, a liberdade de quebrar uma parede, pintar de outra cor, de fazer o que quiser. Do outro, a liberdade que o aluguel dá, a mobilidade de poder mudar de cidade para um emprego novo sem se prender a uma dívida de 30 anos. E é por isso que essa frase resume tudo perfeitamente. A planilha aponta o caminho, mostra o que é mais eficiente no papel, mas é o travesseiro que decide a escolha final. É o que faz sentido para a sua vida, para os seus planos. Então, a pergunta que fica não é qual é a melhor opção para todo mundo. Não existe essa resposta. A pergunta certa é qual caminho constrói o seu futuro, o futuro que você quer. Pesando os números de um lado e os sonhos do outro, cada pessoa vai encontrar a própria resposta. Se gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos.